TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. Eleições 2022 aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, também através das nossas redes sociais, o site da emissora, Facebook, YouTube, num oferecimento de PRS Monitoramento, Cibrama, Quatrum Soluções Empresariais, CDL Santa Maria, João Arrigor, Norberto da Cas Lounge, J Collect, Inventários em Estoque, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agrocerealista Ferigolo. Nós vamos agora para o nosso debate, que tem novos convidados, e o mediador é o nosso colega jornalista Guilherme Bica. Passo para vocês e daqui a pouquinho nós voltamos a fazer algumas intervenções a cada momento que nós tivermos atualização, ok, Guilherme? Ok, obrigado Dirceu, obrigado Janine. Podem interromper o quanto quiserem, a informação tem sempre prioridade aqui na TV Santa Maria. Agradecer aos nossos convidados, Rossana, Lúcio, delegado Arigoni, obrigado pela disponibilidade. E a gente estava lá fora, o debate já estava acontecendo lá, né? Enquanto a gente assistia os outros debatedores aqui. Se falou bastante das pesquisas, né? Porque as urnas até agora estão contrariando o que as pesquisas apontaram. E os debatedores anteriores já falaram bastante, mas eu queria dar a oportunidade de vocês falarem também um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem. Primeiro as damas, claro, sempre. Rossana. Prerrogativa. Exato, então, por favor. Bom, nessa linha das pesquisas, o que eu acho mais importante de se avaliar, mais até do que se elas são verdadeiras ou falsas, é realmente o quanto elas são indutoras de votos. E eu acho que isso é o que mais precisa ser visto, porque isso altera a democracia. A gente vê todo mundo falando em democracia, defesa da democracia, defesa das instituições democráticas, a grande festa da democracia é o voto. Se ele for induzido pelo capital, pelo marketing, pelo mau uso dos dados e das informações, a pessoa não está votando, ela está sendo induzida. E isso é o que mais fere a democracia. Então, se analisarmos as pesquisas e entendermos que elas são, sim, indutoras decorrentes de votos, que elas têm capacidade de alterar e elas provam que podem errar e muito, aí eu acho que a gente precisa começar. Eu sou contra proibir qualquer situação nesse sentido, porque a liberdade de empreender, de ter acesso às informações, eu sempre defendo isso, mas ter algum controle para que as pessoas não fiquem tão à mostra, tão expostas a essa situação que afeta, sim, o direito do voto consciente e pessoal. Eu acho que é fundamental que se pense para as próximas, porque desde a última, da eleição anterior, a gente está tendo esse fenômeno de se usar pesquisas como guerra de campanha. E pesquisas nitidamente equivocadas. Legalmente não tem como se punir, porque elas explicam a base de cálculo dos dados que elas vão coletar, toda uma situação. E o cenário é muito móvel. Uma pesquisa que calculou a semana passada, ela não está errada, só que as pessoas foram mudando de opinião e coisas foram acontecendo. Mas a divulgação dessas coisas, essa quantidade absurda, eu acho que ela precisa ter uma fiscalização melhor. Se concluirmos que elas induzem realmente o eleitor. Porque senão a gente fala em democracia da boca para fora. Balela. Ninguém realmente quer preservar a democracia. A democracia, enquanto me serve, não é a democracia. Mas aí nesse sentido que tu fala sobre a indução do eleitor, não é muito
como é que eu posso dizer? Eu não queria usar a palavra simplório, mas por falta de outra eu vou usar, tá? Mas não de forma nenhuma eu quero ser pejorativo. Claro. Mas não é muito simplista a gente reduzir a pesquisa, porque para induzir o voto tem inúmeros recursos, né? Concordo como plenamente. Como capital, eu acho marketing. É que tu perguntaste então, sobre pesquisa. Não, exato, mas é por isso que eu estou rebatendo. E eu acho que a grande lição dessa eleição é isso: o extremo ativismo judicial, que tem sido danoso para a sociedade como um todo, e não dá para pensar que favorece este lado ou aquele. A questão é que não tem que favorecer nenhum. Está faltando aula básica de direito nessas situações. E até que desfavorece um lado hoje, amanhã desfavorece o outro, né? E é muito... Aí sim, simplório, achar que vai sempre só me favorecer. E o dia que não me favorecer mais, a gente não brinca com as instituições assim. Elas são mais sérias que a tua vontade no momento. Isso pra gente que é do direito é o devido processo legal, né? Tem que ser o devido processo para todos, em sentido amplo, é isso que a Constituição assegura. E fazendo coro à Rossana, eu também acho que os grandes institutos de pesquisa, em se configurando esse resultado, que nós estamos no início da apuração, eles devem uma explicação com relação a isso, né? Porque realmente nós acharmos aqui que as pesquisas não induzem as pessoas a votar, nós estaríamos sendo, no mínimo, ingênuos. E é como tu disseste, na verdade não só as pesquisas, né? O poder econômico é óbvio, né? E agora especialmente nesse mundo que a gente vive, que uma palavra que eu usei esses dias, que eu não sei, até vocês que são da área da mídia talvez saibam me dizer, mas eu chamo de mídia assimétrica, né? Pensando, eu sou polícia, lá tem a guerra assimétrica, e aqui é mídia assimétrica. Hoje não é mais um meio de comunicação central, como eu criado aqui em Santa Maria, o canal que a gente tinha era o 12, não era nem a emissora, era o canal 12, e o 10 pegava meio chuviscado. Então vinha tudo pelo 12, a gente recebia pelo 12. Hoje não, a gente não precisa assistir, né? Hoje vem por todos os meios, Facebook, YouTube, redes sociais, WhatsApp, grupos que a gente tem. E é óbvio que o grande poder econômico, ele influencia nesses meios, né? Tem toda essa discussão, e o Lúcio conhece bem essa área, da neutralidade da rede. Hoje eu sou candidato a deputado, eu recebi R$1 milhão, eu consigo jogar o meu santinho virtualmente em Santa Maria, no idoso que mora na Zona Oeste, né? Tendo dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, eu não consigo. E ampliando um pouco o assunto, essa é uma outra questão que tem que ser pensada na democracia, né? A democracia é o melhor que a gente tem, mas ela é muito falha. Porque como é que um grande líder partidário, um grande cacique partidário lá, que já é candidato eternamente, já é deputado, vamos dizer, o senador, há 10, 20 anos, que é o cara que recebe o dinheiro do partido. Ele usa para ele e usa para os seus. Ele que resolve lá se eu vou dar o dinheiro para o Lúcio, ou para a Rossana, ou para o Bica. Dentro do próprio partido há uma discrepância da distribuição de recursos. Tempo de TV. Como é que se nós vamos concorrer e o Lúcio vai ter 20 minutos na TV e eu vou ter 1 minuto na TV? Que democracia é essa? Então, eu acho que essas coisas precisam ser repensadas para que a gente possa aprimorar o processo. E o problema todo, né, Arigoni, não há nenhum problema, na verdade, os partidos políticos definirem a sua estratégia. O problema todo é eles fazerem isso com o nosso dinheiro, né? O que fica surpreendente a cada vez, a cada eleição, que o fundo partidário só cresce, né? Ele nunca diminui. Mas entrando um pouquinho no assunto, corroborando com o que foi falado sobre as questões de pesquisas políticas, estatísticas e tudo mais apresentado, eu volto sempre naquela mesma ideia, né? Há 30 anos a gente vê os institutos, os principais, errando todas as vezes, e errando feio. A gente teve na última eleição majoritária, por exemplo, no primeiro turno, um erro de 16 pontos percentuais. Ou seja, é clara a tentativa de fazer com que a pesquisa política se torne uma estratégia de voto útil, seja no partido A, seja no B. O fato é que a gente observa isso, todos os veículos de imprensa, 80%, 90% deles repetem os mesmos institutos, simplesmente em razão de uma narrativa de buscar referência em algo. Bom, eu quero dizer que tal coisa é errada ou tal coisa é certa, eu preciso me apegar a alguém, a uma referência, para justificar os meus números, sabendo que a metodologia pega censo de 2010, totalmente equivocada, que não considera fatores de mudanças religiosas, de economia.
E aí tu justifica a metodologia da forma com que tu quiser e naturalmente pega ali um pequeno pedaço do público total e simplesmente manifesta, ó, tantos por cento vai ser do candidato A, tantos vai ser do candidato B. E a gente perde aquela busca, né, matemática de entender, de ciência e tudo mais, e vira tudo, na verdade, né, ao fim e ao cabo, tudo uma grande... um conchavo ali de compadres do sistema político, né? E tem uma tendência que dentro da ciência política e até estruturas assim de dominação ou estruturas de poder que possam se formar, porque todos são projetos de poder em maior ou menor escala, né? Dentro da questão política, principalmente em estruturas de Estado, que a maioria da população tende a votar em quem ela acha que está ganhando. E essa é a situação que a pesquisa altera e induz, não que ela faça isso sozinho, mas dentro de um contexto, tu demonstrar que está ganhando, conseguir passar essa imagem para as pessoas, é mais ou menos como nas redes sociais passar uma imagem que tu tá bem. Entende? Mas, isso é comprovado já dentro da ciência política, de que as pessoas têm, muitas pessoas, principalmente de acordo com o grau de instrução, têm a tendência a buscar aquele que dá a ideia de que está ganhando, que tem mais chance de vencer. Tanto que até ontem os partidos, na véspera da eleição, largavam uma pesquisa fraudulenta, às vezes, com o candidato deles na frente. Sim. Hoje a gente conseguiu coibir um pouco isso, né? Porque hoje em dia a população está um pouco mais interessada por política, conhece os nomes dos institutos, aí sai uma pesquisa ali que não tem nome de instituto nenhum, ele já vê, Mas acho que em Santa Maria nós tivemos, no passado recente, alguma coisa assim, né? Tinha. Mas a gente, deixa eu só aproveitando, tá? Se as pesquisas induzem o resultado da eleição, porque quem está na frente podem induzir. Não que definam, pode induzir o resultado da eleição, porque a população está comprovado, como tu disse. Isso. Está comprovado que as pessoas votam, tendem a votar em quem está na frente. O resultado que está sendo apurado não deveria ser outro, ao invés de Bolsonaro na frente? Não necessariamente, poderia estar muito diferente. Porque as pesquisas apontaram Lula na frente desde sempre. Inclusive em alguns momentos Lula ganhava no primeiro turno, na margem de erro ali dos votos válidos. Então, se ela é um indutor tão forte assim, Lula devia... Eu não sei se era tão forte assim, menos votos. Mas ela poderia, talvez, essa eleição... Se não tivesse a pesquisa, teria menos votos. Talvez nós estamos apenas conjecturando. Sim, nós estamos trabalhando, quem está em casa, por favor, nós estamos trabalhando os dados que nós temos agora. Conjecturas, Por favor. Só que essas técnicas são previamente já divulgadas, de que demonstrar que tu é vencedor passa a ideia e as pessoas querem se aliar a quem está vencendo. Isso é uma questão humana, né? Então, dentro da sociologia, a gente estuda muito isso. Por muitas vezes, a gente, inclusive, perde oportunidades de candidatos de partidos menores a ter uma boa votação, uma expressa votação em razão do voto útil, né? A gente polariza a situação E hoje o contexto deixou tão pobre a ideia do voto que eu acho quase indigno ouvir uma campanha por voto útil. A gente faz essa análise mental e estrategicamente para defender ou uma ideologia ou alguma coisa assim, a gente tende a pensar em voto útil para mim, pelas minhas estratégias de uma ideologia que eu quero defender. Agora, alguém chegar e divulgar qualquer situação, eu sou o candidato útil, então, do voto útil, isso para mim é um absurdo com a pessoa que vai votar. Quer dizer, não importa o que tu pensa, entende? Eu vou ser o voto útil, tira o que tu não vota em quem tu acredita, não dá um apoio, não dá essa força a quem tu acredita, porque vai ser útil fazer isto. Isso é um assinte para mim. Eu vou passar para a bancada que eles têm uma informação e daí eu já faço mais uma provocação sobre isso. E o seu, Janine? Passando agora das 7 horas da noite, 7 horas e 2 minutos, no Rio Grande do Sul nós já temos 42,29% das sessões totalizadas. E na eleição para governador, Onyx Lorenzoni permanece na frente com 38,82% dos votos, seguido de Eduardo Leite com 26,27% e Edgar Preto aparece na sequência com 25,94% dos votos.
Na sequência, Luiz Carlos Reis aparece com 4,22%, Argenta 2,08%, Vieira da Cunha com 1,58%, Ricardo Jobim com 0,66%, Vicente Bogo com 0,27%, Rejane de Oliveira com 0,10% e Carlos Messala com 0,06% dos votos válidos até agora. Bom, no país nós tivemos agora há pouco mais uma atualização, às 19h01, agora às 19h03, neste momento, 25,83% das sessões totalizadas, e também se mantém ainda Jair Bolsonaro com 47,74% dos votos, Lula 43,49%, Simone Tebet 4,54%, Ciro Gomes com 3,4%, Felipe Dávila 0,50%, Soraya Tronic 0,50% também, e temos o Padre Kelmon com 0,7%, Léo Pericles 0,04%, Sofia Manzano com 0,04%, Vera com 0,02%, Constituinte Emael com 0,02%, atualizado, portanto, agora às 7h01, faltando aí a previsão, tipo 22 horas, né? É o que o TSE tem previsto, mas vamos ver, de repente, o horário, né, do encerramento, né, Janine? Ficamos no aguardo, atualizando. Temos que aguardar, né? Agora é só aguardar, ir passando as informações, vendo os percentuais aí de cada um, mas se mantém aí, portanto, na presidência Jair Bolsonaro, na primeira colocação, e no estado Onyx Lorenzoni, né? Isso, com uma disputa bem próxima ali no segundo lugar entre Eduardo Leite e Edgar Preto. Tá uma briga acirrada ali, né? Eduardo e Edgar, né? Guilherme, voltamos aí contigo e os nossos convidados. Voltamos, porque o debate está bom aqui, e eu quero perguntar para os meus debatedores se eles acreditam, então, mas também não quero ser leviano ao ponto de fazer vocês condenarem as pesquisas ou chamarem de fraudulentas ou algo do tipo. Pelo que eu entendi até agora, os três acreditam que as pesquisas são falhas por motivos técnicos, não que exista, digamos, má intenção, má fé nas pesquisas. É isso? Estou certo ou estou errado? As duas coisas. As duas coisas, tá? Então vai ficar mais acalorado. O que eu acho? Agora pode falar em nomes de candidatos, porque... Agora já... Então, vamos pensar no senador, o Reis, na última eleição. O Reis estava em terceiro ou quarto lugar na quarto, acho. E aí foi a surpresa, apareceu em primeiro, né? Me pareceu a mim, empiricamente, né, que a pesquisa, o Ibope da vez, da hora, vamos pensar assim, não conseguiu captar o voto aquele lá de Maçambará, do Itacurubi, do interiorzão do estado, o voto do agronegócio, que era o voto dele, aquele empregado da fazenda, aquele pessoal lá, e esse voto não apareceu nas pesquisas. Então isso foi, no meu ponto de vista, influenciou. E agora, o que me parece, não vou pensar em má fé dos institutos, mas me parece que as pessoas hoje até têm medo de dizer em quem que vão votar. Sim. A polarização política é tão grande que se eu disser em quem eu voto ou quem eu votei, eu até brincava agora com um amigo ali, eu não vou dizer para quem, não vou dizer em quem eu votei, porque se eu disser em quem eu votei, eu perco os amigos. Se eu disser que eu votei de um lado, eu perco os do lado de cá. As pessoas estão assim. Uma coisa que é da essência da democracia, que é a coisa mais cara da democracia, é o pluralismo político. Entendeu? O Brasil é um país continental, a Europa inteira cabe dentro do Brasil, né? Nós somos um país continental, então o cara que mora aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito diferente do índio que mora lá na Amazônia, do cidadão que mora na Bahia, né? Olha o pluralismo que nós temos nesse país. Aí nós vamos querer que as pessoas todas pensem do mesmo jeito, e as pessoas não se respeitam, né? Esse é o problema, né? Eu chamo de síndrome do xixi vermelho. Isso, né? Estou escrevendo um texto sobre isso. Se tu só come beterraba, cara, o xixi vai ser vermelho. Minha filha esses dias comeu beterraba porque está preocupada com o xixi vermelho. Se tu só ouve, se eu sou armamentista, sou atirador, eu só convivo com o circo dos armamentistas, atiradores, eu só reproduzir isso. Se por outro lado eu sou uma pessoa que defende as minorias, só convivo com isso a vida toda, eu só enxergo isso. Então nós temos um problema hoje disso para além da militância, porque da militância é normal que você espere isso, eu sou militante aqui. Mas hoje as pessoas todas estão assim, as pessoas não conseguem ter abertura para enxergar que tem outro lado. Só para fechar,
nessa polarização que houve. Eu não acredito que tudo que a esquerda fez tenha sido errado, e não acredito que tudo que o partido que está lá seja errado. A gente tem que achar uma maneira de aproveitar um pouco de cada lado, de dialogar. Isso é pluralismo, entendeu? Esse diálogo é necessário. Mas só para complementar essa questão da militância que tu falou, as redes sociais, voltando lá no início da tua fala, as redes sociais contribuem para isso. Todo mundo hoje consegue ser militante, porque antigamente o militante tinha que pegar uma bandeirinha, né, e ir para a rua. Agora tu não precisa mais militar. Tem uma ágora digital hoje, como é que é One Man, One Vote, né? É um princípio quando tu estuda lá no direito. Um homem, um voto, todo mundo vota igual. Só que aqui na vida, tu consegue diferenciar aquele cara que tem condição de vir aqui discutir com a gente, ou o cara que não dá, esse cidadão não dá. E na rede social, One Man, One Vote. O cara pode ser um imbecil que ele tá jogando ali. Se tu pegares, sei, ouviu o seu lá, faz um tweet lá, coloca alguma coisa séria, aí vem 100 comentários embaixo ali, de todos os tipos. Ali tá a militância, ali tem robô, tem muito robô, né? Robô, programas ali, e tem um imbecil, o cara que tá ali para dar pegada. Então, é esse mundo que a gente vive. Mas em relação à tua primeira pergunta, eu concordo que as pesquisas não têm o alcance correto, mas uma resposta muito concreta e rápida para a pergunta, eu não acho que as pesquisas sejam fraudulentas. Eu acho que a pesquisa virou um produto de mercado e que quem compra o que quer comprar, como qualquer produto. Só que quando esse produto tem esse efeito coletivo, e eu sou muito defensora de todas as liberdades, mas tudo tem um certo limite, e até o maior liberal que possa existir nesse país vai entender que é ruim tu poder comprar pesquisa, como hoje tu vai numa esquina e compra pesquisa, porque isso não é qualquer produto. E aí tu divulga, e daí tu tem uma empresa com um CNPJ criado há 2 meses, e tem um CNPJ e está divulgando uma pesquisa que pode influenciar as pessoas. Então, para mim, sim, o que importa é a má fé, a má índole, a falcatrua de quem compra, não necessariamente de quem faz a pesquisa. Essas são empresas vendendo seus produtos, elas querem aproveitar o máximo o período de safra delas, né? Agora, quem compra, isso a gente tem que começar a pensar, quem encomendou esta pesquisa, qual o interesse dela? O dia que tu achar, por exemplo, uma pesquisa de uma emissora de televisão que não dê de acordo com os interesses que ela quer, isso vai ser um milagre na face da terra. Ou de alguma empresa que não corresponda ao que ela quer, ou de algum partido político que não corresponda, ou coligação que não... Porque tu compra um produto, e isso está muito errado, isso não é mercado. Então, sabe o que vira isso? O mercado de mentes, de almas. Mas você sabe que eu tenho uma certa dificuldade em assimilar isso, porque a gente tem alguns veículos de comunicação que são sabidamente da esquerda e tem outros que são sabidamente da direita. E eles se assumem, eu não tenho problema nenhum em falar, isso por exemplo... Só que as pesquisas que ele... Então, as pesquisas... Não, por isso que eu estou dizendo, eu não tenho problema nenhum em falar, porque a gente sabe que eles são assumidamente. A Jovem Pan, por exemplo, ela é assumidamente uma emissora de direita. E mesmo ela encomenda pesquisa e as pesquisas davam Lula, tu entende? Então, assim, eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Mas é que eu estou comprando uma pesquisa, mas a pesquisa que eu estou comprando tem que ter tal resultado. As pesquisas da Jovem Pan que deram Lula foram lá muito atrás. Ah, bom. Agora, as da Globo que dão Lula são até hoje. Sim. De manhã, se fosse possível. E vocês acham que o debate da Globo teria poder de mudar o resultado das eleições, por exemplo? Sim. Agora, eu na verdade... Qualquer pirotecnia muda o resultado da eleição no Brasil. Se conseguir virar pirotecnia, vai mudar. A questão é se o debate viraria. Um ponto importante é que, claro, pesquisas são compradas, né? É como um produto, de fato. O problema todo é quando as outras empresas, né? E aí especialmente de mídia, elas começam a reproduzir institutos ou produtos comprados, né? Que não tem relevância no que aconteceu no passado, entende? Esse é o meu problema. Meu problema não é escolhemos aqui 2 principais institutos e a gente vai reproduzir o deles. Bom, mas esses 2 institutos, eles erraram feio na última eleição. Qual é o critério de escolha, entende? E aí o critério de escolha, ele vai muito além simplesmente de uma compra ou de uma remuneração por algo, como por exemplo um banco faz, né, que tem seus legítimos interesses em buscar lucro, só que de uma forma que vai suar a sociedade, entende? Sabe qual é o critério de compra? A que vai te entregar o que tu quer comprar.
Pois é. Esse é o critério. Por isso, e aí a gente precisa buscar imparcialidade, exato. Tu quer que se sujeitou no passado a errar, porque se tu quer que ela erre, tu tem que comprar isso. Tu não vai comprar de uma série que não vai. As duas situações. São as duas, eu acho. O efeito Heinz também é bem... A Dilma na outra eleição. Pode a pesquisa não conseguir captar e pode, né? Existe e pode não querer captar. São as duas coisas, eu concordo. Mas na democracia não eu só ia somar apenas um ponto. E aí, ao fim e ao cabo, embora a gente tenha as pesquisas, embora elas sejam compradas, embora a gente reproduza quem erra constantemente toda eleição, a gente vê que o resultado segue sendo o centro, segue sendo uma busca pelo equilíbrio, seja do candidato A ou B que polarizou, e aí vai ter ali o grupo A e B que vai nitidamente votar nesse sentido, mas é como o Arigoni comentou, o centro do país, né, o centro, o equilíbrio, as pessoas vão olhar para os candidatos e são elas quem definem as eleições, não são os extremos, ao fim e ao cabo. Né? Temos mais informações? E o seu, Janine? Temos mais uma atualização, Guilherme, convidados. Novamente mudou agora, mais uma atualização, exatamente às 19h11 tivemos a última atualização, agora são 19h14, agora há pouco. Nós temos aqui para presidente da República 33,18% das sessões totalizadas, 33,18% das sessões totalizadas. Você confere aí na tela. O candidato Jair Bolsonaro, 17.799.016 votos. Lula, 16.410.488 votos. Simone Tebet, 1.705.063 votos. Ciro Gomes, 1.148.179 votos. Ainda Felipe Dávila, 190.347 votos. Soraya Tronic, 187.168. Padre Kelmon, 26.343 votos. Léo Péricles, 15.636. Sofia Manzano, com 14.770 votos. Vera, com 8.225 votos. Constituinte Eimael, 5.707 votos. Portanto, esta é a atualização para presidente com 33,18% das sessões totalizadas até este momento, Janine. Bom, aqui no Rio Grande do Sul já passamos da metade das sessões totalizadas, são 52,03%. Para governador do Rio Grande do Sul, aparece em primeiro lugar o candidato Onyx Lorenzoni com 1.298.597 votos. Em segundo lugar, Eduardo Leite com 891.716 votos. Em terceiro lugar, Edgar Preto com 886.529 votos. Na sequência, Luiz Carlos Heinz com 138.628 votos. Argenta com 68.406 votos. Vieira da Cunha, 53.032 votos. Ricardo Jobim, 21.374 votos. Vicente Bogo, 9.082 votos. Rejane de Oliveira, 3.289 votos. E Carlos Messala, 2.204 votos. Para o Senado do Rio Grande do Sul, seguimos aí com Hamilton Mourão à frente, 1.479.401 votos. Olívio Dutra, 1.216.369 votos. Ana Amélia Lemos, com 526.261. Professor Nado, com 18.733 votos. Sani Figueiredo, com 12.270 votos.
Maristela Zanotto, 9.803, Fabiana Sanguiné, 5.320 e Paulo Rosa com 1.175 votos. Esta, portanto, mais uma atualização para o Senado, presidência e também para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos daqui a pouquinho com mais atualizações que estão aparecendo aí, surgindo a todo momento, né? Guilherme, voltamos contigo. Obrigado, Vilseu. Eu quero fazer uma provocação então para os nossos debatedores, que é o seguinte: vamos esquecer um pouquinho a pesquisa e vamos imaginar que não tem problema nenhum com a pesquisa, que as pesquisas acertaram, que as pesquisas estavam certas, que tudo certo, entrevistaram as pessoas realmente disseram em quem elas iam votar. O que poderia ter mudado o resultado das eleições da última pesquisa para cá? Poderia o debate da Rede Globo, que tem uma grande audiência, ter alterado o resultado das eleições? E pode as abstenções e as pessoas que estavam respondendo pesquisa fora do seu domicílio eleitoral? Porque pesquisa, tu está andando na rua, a pessoa te aborda, pergunta em quem você votaria se a eleição fosse hoje. A pessoa não vota naquela cidade e responde: eu votaria no Lula, eu votaria no Bolsonaro. Mas ela não vai votar, ela vai justificar o voto. Isso teria... Vocês acham que isso teria peso ao ponto de mudar uma pesquisa em relação ao resultado? Esses dois fatores que eu digo, a abstenção e o debate, por exemplo. Eu acho assim, ó, é notório que os dois candidatos principais têm muita rejeição, você concorda? Sim, rejeição era o próximo ponto. E como eu disse, quando as pessoas expõem quem que vão votar, elas estão se expondo para seus familiares. Como eu digo, eu brinquei com os amigos meus, hoje é o último dia para brigar, aproveita quem quiser brigar em família, pegar com o sogro, com o cunhado, aproveita para brigar hoje. Pode não ter segundo turno quando não consegue mais, entendeu? A coisa estava assim. Então, quando vem alguém te perguntar em quem que tu vai votar, poxa, eu não sei. Eu acho que isso influenciou também a questão da pesquisa. Um ponto também que, ao mesmo tempo da pessoa responder se ela vai votar ou vai brigar, é pelo fato de que, às vezes, ela está tão desinteressada pelo pleito que ela acaba, né, não indo. E aí a abstenção vai lá. A gente tem uma abstenção muito grande, né? Geralmente, em torno de 1/5 da população não vota, da população apta a votar. 20% nos últimos anos? Sim, os últimos anos, né? cada ano tem sido recorde, né? Então, isso sim muda a eleição, especialmente para aqueles candidatos que não têm uma narrativa aguerrida, por exemplo. E, ao mesmo tempo, estas pessoas que porventura não vão votar, elas deixam mais fácil para aqueles que são as preferências, né? Que estão ali na quem ponta. Não vota o não votar é pernicioso. Já é provado cientificamente, quando a gente não vota, é o silêncio dos bons contra o mal. É mais ou menos isso. E não tem pertencimento, né? Nada tem pertencimento. E favorece os que vão votar, porque aquele que é o político profissional, ele está com o pessoal dele pronto para votar. Sim. Aí o cara que tinha um voto isento, um voto imparcial, que é votar de acordo com uma consciência, seja ela boa, né? O cara não vai votar. Mas eu tenho uma crítica muito grande, Vamos lá. Porque quem não vai votar tem desleixo. É preguiçoso. Porque tu pode ir lá e anular o teu voto. As pessoas buscam... Agora, o fato de tu não sequer participar da democracia... mas o anular também mas é que o pessoal ele não vai ser computado como voto válido igual. Tu o vai resultado porque é obrigatório. É voto em branco, participa. O descrédito é tão grande. Quanta gente que eu ouvi dizer dessa vez, eu não vou votar, não tenho quem votar, não tenho representação. É que as pessoas buscam quem represente elas. E isso não existe. Não vai ter na política quem me represente. Sempre vai ter coisas, a não ser que tu seja cego, catequizado, fanático, aí representa integralmente. São tantos candidatos que alguém daquela lista ali tem que representar a pessoa. E se não representa, coloca o seu nome, né? Quando a gente fala em escolher o menos pior, a gente não está brincando. Só que o escolher é mais importante, é o mais importante de tudo. Porque vamos lá, a gente assiste um debate, um programa eleitoral, vê a figura do Padre Kelmon e imagina que ninguém vai votar nele. Depois a gente, em milhões de pessoas, o cara tem 10, 15 mil votos. Eu não consigo conceber que 15 mil pessoas no país se identifiquem com ele, mas olha como eu estava errado. Eu não quero defender ele aqui, mas de certa forma ele fez um momento que seria da gente chorar e querer cortar os pulsos, porque era dramático ver a vergonha nacional do que a gente tinha que assistir no que seria o pré-momento da nossa festa, da nossa democracia, que era pergunta, ou não sabem interpretar texto sequer as pessoas, eles não conseguiam perguntar dentro do tema, eles não conseguiam responder dentro do tema, eles foram prontos para falar o que eles queriam. Aí vem alguém e torna engraçado o momento, pelo menos nos tira o peso
Mas eu não estou defendendo ele. Não, eu te entendi. Mas assim, uma coisa que eu acho importante destacar, porque todo mundo fala em democracia e os partidos se apropriaram disso, as instituições se apropriaram disso, e quando tu quer condenar alguém, tu diz que é antidemocrático e a outra pessoa diz a mesma coisa. Todo mundo é antidemocrático e todo mundo defende a democracia. Mas nós temos hoje até agora ali, uma apuração de 47 a 43, é isso? Sim. Uma divisão muito grande de extremos. Sim. Porque vai ser um problema também. Uma divisão de extremos. E chegar, o que eu penso é assim, ó, o eleitor de hoje, que vai continuar sendo o eleitor daqui a pouco tempo, ele tem que enxergar as hipocrisias feitas. A gente não pode esquecer tão rápido. E quando tu diz que tu defende a democracia e tu preza a democracia, mas tu não aceita um resultado de uma urna, no sentido de não permitir que as pessoas trabalhem e exerçam aquele mandato, não respeitem o que os outros decidiram, e simplesmente fiquem tranca-rua, a gente chama na vida real, impedindo que as coisas andem, é porque tu ama mais a tua bandeira do que teu país. E isso não é democrático, isso é nocivo e isso é criminoso, só que ainda não tem tem um nome para isso na política, não é Centrão? Sem vergonha, eu acho. Eu tinha ouvido falar. Não é só na política, o nome disso porque no momento que me agrada eu defendo a democracia, mas quando ela não me agradou, porque de alguma forma o resultado não me satisfez, eu não vou deixar que aquela pessoa que representa todos os outros que votaram, ela consiga avançar e andar. E isso a gente vê no Brasil. É por isso que o Brasil está onde está, ao meu ver. Porque a eleição não acaba quando acabam as eleições. As pessoas seguem com essa rivalidade, esquecendo que a casa delas é o nosso país. Eu tenho duas perguntas para vocês. Tu queria falar alguma coisa, Lúcio? Não, eu só ia comentar que justamente a gente inclusive teve episódio do atual presidente lá atrás ter sido faqueado, né? Que é justamente sendo a vítima do ódio da polarização. Sim. Então já não pode deixar que o país acabe de 4 em 4 anos. A gente chega ao ponto de ver bancadas inteiras votando contra coisas que elas defenderam muitas vezes, só para não permitir que aquele ali tenha ou um nicho de votos, ou bônus, ou seja, o pai da criança. Então prejudica todo mundo que tu jurou defender, só para que tu consiga garantir o teu nicho de votos que, teoricamente, garante teu emprego e teu salário, né? Que tem os empregados dele. Temos mais informações com o Vilseu e Janine. Muito bem, Guilherme. Temos mais atualizações aí para vocês aqui também, né? Para os nossos convidados e também para os nossos telespectadores e internautas. Vamos aos dados do país, aos dados do Brasil. Agora já passa de 40% das sessões totalizadas, mais exatamente 41,19% para presidente da República, Jair Bolsonaro, com 22.028.936 votos, o que representa 47,01%. Lula com 20.693.810 votos, representa 44,16%. Acho que não é impressão minha, mas os convidados aí podem analisar em seguida. Guilherme, contigo, mas acho que aproximou um pouquinho, afunilou um pouco mais ali. Primeiro e segundo colocado. Aí nós seguimos com a Simone Tebet, com 2.131.902 votos, 4,55%. Ciro Gomes com 1.438.793 votos, representando 3,07%. Felipe Dávila, 241.001 voto, 0,51%. Soraya Tronic, 235.405 votos, 0,50%. Padre Kelmo, com 32.516, 0,07%. Léo Péricles, com 20.083 votos, 0,04%. Sofia Manzano, 18.633, também 0,04%. Vera, fugiu aqui um pouquinho da minha tela aqui. A Vera com 10.373 votos, 0,02%. Constituinte Emael com 7.132 votos, também 0,02%. 41,19% das sessões totalizadas, isso às 19 horas e 22 minutos, agora que são
quase 7h30 da noite, né? 19h27. Janine, como é que nós estamos aí? Aqui no Rio Grande do Sul já estamos com 61,97% das sessões totalizadas. A última atualização das 7h24 para governador. Aparece em primeiro lugar Onyx Lorenzoni com 38,36% dos votos, 1.541.886 votos. Em segundo lugar, o candidato Eduardo Leite com 1.074.736 votos, correspondente a 26,74%. Na sequência, Edgar Preto com 1.052.605 votos, 26,19%. Luiz Carlos Heinz aparece com 163.962 votos, 4,08%. Argenta com 80.049 votos, 1,99%. Vieira da Cunha com 62.941 votos, 1,57%. Ricardo Jobim com 0,65%, 26.283 votos. Vicente Bogo com 0,26%, 10.643 votos. Rejane de Oliveira com 0,10%, 3.958 votos. Aqui já veio uma nova atualização no meu dispositivo com 65,87% das sessões totalizadas. Os três primeiros, então, Onyx Lorenzoni com 38,32%, Eduardo Leite com 26,74% e Edgar Preto com 26,24%. Bom, vamos atualizar o Senado, então, aproveitando aqui. Segue Hamilton Mourão com 45,07%, Olívio Dutra 37,20%, Ana Amélia Lemos 16,13%, Professor Nado com 0,57%, Sani Figueiredo 0,53%, Maristela Zanotto 0,30%, Fabiana Sanguiné 0,17%, você acompanha aí na tela, e Paulo Rosa, uma nova atualização neste momento, e Paulo Rosa, vamos ver se nós conseguimos aqui chegar até o final ali. Paulo Rosa está com, aqui para mim, com 0, se mantém ali, 0,04%. Está aí também a atualização para o Senado. Mas agora, antes de eu devolver ali para o Guilherme, que já vai conduzir para o encerramento de mais esta etapa aqui do nosso debate, nós vamos seguir, é claro, aqui com todos vocês, com as informações, com mais convidados, mas somente uma informação, mais uma informação, né, Janine? Tivemos aí algumas ocorrências, aproveitando que temos o convidado que é delegado, né? Tivemos ocorrências policiais aí ao longo deste domingo, em diferentes locais, em diferentes estados e cidades do nosso Brasil. Tivemos o caso de Goiânia, né, que foi o primeiro que nós noticiamos, depois em São Paulo, e agora uma no norte aqui do estado, no norte do Rio Grande do Sul, quando um eleitor de 63 anos de idade foi preso depois de agredir um policial militar em uma escola de Cerro Grande, norte do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu na manhã de hoje e, de acordo com a polícia, dessa vez foi um facão, né? Já tivemos paulada, já tivemos tiro, né? Infelizmente, né? Nós temos que registrar esses fatos aí. E agora um facão, né? E ele resistiu à abordagem da polícia. Um mesário, né, acabou chamando a brigada militar quando viu que o eleitor estava portando um facão na cintura no local da votação. Quando os policiais chegaram, ele já tinha, né, votado, já tinha ido até a urna, mas continuava na escola. E quando ele foi abordado, portanto, pela polícia, ele reagiu e agrediu o agente. Ainda bem que foram ferimentos leves. O policial, inclusive, recebeu atendimento na própria escola e foi liberado para retornar ao trabalho.
De acordo ainda com a Polícia Civil, o agressor, que é um aposentado, ele passou mal logo depois e foi encaminhado ao hospital, mas é claro que assim que ele receber alta, ele vai ser ouvido pela polícia. Guilherme, voltamos aí contigo para tu encaminhares aí o encerramento de mais esta etapa com os nossos convidados. Em seguida, a gente volta com mais informações aqui, atualizando mais dados da eleição deste domingo. Guilherme. Tá bem, então eu tinha 2 perguntas para fazer para vocês, mas eu vou dar um jeito de uni-las para a gente encurtar e poder encerrar o programa, como o Vilceu falou. A gente sempre teve polarização no Brasil, sempre existiu, desde que a democracia se instaurou, tem polarização. E o que a gente vê agora não é bem uma polarização, eu diria que ultrapassou, é uma guerra de extremos, né? Então, seria esse o fator, o fenômeno que levou ao tal do voto útil, por essa questão que o Arrigoni disse, as pessoas estão votando por rejeição e tal, seria isso que se acirrou? E se vocês acham que o voto útil, essa pregação pelo voto útil é antidemocrática? Nessa linha, olha o Heinz de novo, né? A votação que ele teve para senador foi 1 milhão, mais 1 milhão. Agora ele está com 100 mil votos. Ou seja, a gente vê bem o voto útil aí. Muito provavelmente aquele start que acho que a comandante Nádia ali que... Também deu pro Mourão. Foi lá e disse que abria a mão em favor do Mourão, acabou acarretando isso. Então me parece bem clara essa questão do voto útil. Acho que é nessa linha, hein? Não sei se a Rosana quer... Eu não entendo que... Eu acho que pregar o voto útil é um desrespeito ao cidadão e ao valor que o voto tem que ter para o cidadão. Porque isso são campanhas que vão fazendo com que tu abra mão do que tu acredita, de fora para dentro, em prol de causas. E isso, para mim, é muito nocivo em relação ao exercício da cidadania. Mas que a gente faz o voto útil e pensa estrategicamente, isso é normal, só que isso tem que ser uma construção tua, e não em bloco e nem forçada, entende? Mas que o voto útil a gente faz isso, as pessoas fazem isso, porque às vezes elas têm mais rejeição a alguma coisa do que realmente convicção em relação a outra. Então o voto útil é nesse sentido, muitas vezes, né? E... não sei se... Da minha parte, na verdade, eu queria ir um pouco antes na situação da pergunta que tu comentasse, Guilherme, porque eu não acho que a gente simplesmente agora tenha uma polarização ou mais extremo do que uma polarização. Eu acho que em 2018 a gente teve isso muito bem claro e agora de novo, mas antes de 2018 a gente teve 30 anos de social-democracia, por exemplo, nos dois lados, nos dois oponentes, entende? A gente não tinha um voto por convicção política. E pela primeira vez em 2018 a gente teve e agora está tendo de novo. Daquelas pessoas que realmente se identificam com ou centro-direita ou centro-esquerda, tem 2 oponentes de fato. Até então... Só temperar e tu segue. E nós tivemos ainda uma questão que foi essa pandemia que veio pelo meio, que ideologizaram vacina, ideologizaram a estratégia da saúde, ideologizaram a bandeira nacional, entendeu? Subiram em cadáver, a bandeira verde e amarela do partido, o cara que é da vacina é do outro, entendeu? Tá tudo isso junto nesse caldo aí que é essa eleição, desculpa. E é uma tristeza. O pavor que foi gerado, e daí as pessoas ficam acuadas. Tristeza total, exatamente. E ao fim ao cabo que a gente vê é que esses 30 anos anteriores aos 4 de governo de centro-direita, a gente tinha sempre ali uma falsa polarização de 2 candidatos que defendiam as mesmas bandeiras. Na mesma estratégia política era mais Estado, mais política pública e tudo mais. A partir de 2018 a gente teve essa diferença de visão entre os candidatos e agora a gente tem de novo aí uma nova série, né, de diferença entre os 2 principais candidatos e que nos dá, de certa forma, e aí eu acho isso muito positivo, quão forte é a democracia brasileira. A gente tem uma democracia, embora jovem, extremamente sólida, extremamente, porque vemos tudo aquilo que aconteceu antes desses 30 anos, um governo militar, e depois nós tivemos ali 2 governos do mesmo partido, depois 4 governos do outro, um intermediário e agora tivemos talvez mais um ou mudança de novo. Então eu acho que
tudo isso é positivo para o debate. Eu acho que faltava um elemento divisor de águas, que foi em 2018, e agora a gente segue, né? Cada um com o seu ponto de vista. Concordo. Polarização mesmo foi a partir dali, porque até então os últimos governos eram esquerda. PSDB ou PT é esquerda. E a gente não tinha polarização com direita, que passou a ter. E eu acho que aí a gente o povo ainda não está sabendo muito bem como medir isso no limite do saudável, do sustentável e do sadio. Isso é mundial, os outros países também têm essa polarização. Eu acho que o problema foi esse tempero dessa vez, né? Essas coisas muito graves aí. Poxa, tem gente que morreu na pandemia, tem gente que perdeu o familiar na pandemia. E aí isso hoje isso é imputado a um partido ou outro, um que está concorrendo. Então isso é muito pesado, isso muito grave, entendeu? Isso sim é ser antidemocrático. Isso é muito pesado, qualquer situação. Eleição, entendeu? Tá porque certo. Virou muito. Eles resumiram qualquer ciência à ciência política, tanto a econômica, quanto a biológica, quanto a médica, quanto todas. A social, tudo virou ciência política, porque tudo está na mão do jogo político. Isso é complicado, né? Olha, assunto teria pra gente ir até meia-noite. A gente não ia ficar só passando a bola pro Luciano. A gente nem começou a brigar ainda, a gente ia começar a brigar agora. Ia continuar. Vai pro resultado, volta. Vai pra apuração, volta. Mas, infelizmente, temos mais debatedores e mais apresentadores também para estar com os nossos convidados de casa. Vou passar, então, a bola pro Vilseu e pra Janine. Obrigado a presença de vocês. Nossa, agradecemos. Ok. Portanto, então, nosso muito obrigado, Marcelo Arigoni, o Lúcio Antunes, também a Rossana Boeira, e nós seguimos por aqui atualizando mais dados aqui da eleição. Agora, nós tínhamos uma atualização para presidente às 19, exatamente às 7h30 da noite. Agora já apareceu aqui mais uma atualização, às 19h38, um minutinho atrás. E aí nós já temos aí também na tela esta atualização, que nos mostra o candidato Jair Bolsonaro com 46,31%, Lula com 44,86%. Começa, né, Janine, a diminuir ali a diferença, né, funilar um pouquinho. Simone Tebet com 4,53%, Ciro Gomes com 3,9%. Temos Felipe Dávila com 0,52, Soraya 0,51, Padre Kelmon 0,07, Léo Péricles 0,04, Sofia também 0,04, Vera com 0,02% e Constituinte Eimael com 0,01%. Esta então é a atualização para a presidência da República, agora às 19h40. Certo, aqui no Rio Grande do Sul, 74,30% das sessões totalizadas, última atualização para governador às 19h35. Onyx Lorenzoni aparece com 38,19% dos votos, Eduardo Leite com 26,78%, Edgar Preto com 26,36%, Luiz Carlos Reis, ali já outra atualização com 4,07%, aparece na sua tela, Argenta com 2%, Vieira da Cunha com 1,58%, Ricardo Jobim com 0,64%, Vicente Bogo na sequência com 0,27%, Rejane de Oliveira com 0,10% e Carlos Messala com 0,07% dos votos. Vamos aproveitando aqui, vamos conferir também a atualização para o Senado do Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão, do Republicanos, segue na liderança com 44,86%, seguido de Olívio Dutra com 37,39%, Ana Amélia Lemos 16,14%, Professor Nado 0,58%, você acompanha agora comigo na tela, Sani Figueiredo 0,53%, Maristela Zanotto 0,30%, Fabiana Sanguiné 0,16% e Paulo Rosa
com 0,04%, mais uma atualização, portanto, para o Senado, também a Presidência da República e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, nós vamos dar uma atualizada também, depois do intervalo, vamos dar uma conferida, ver como é que está aí deputados estaduais e também federais, né, Janine? Lembrando que essa cobertura tem o oferecimento de PRS Monitoramento, Cibrama, Quatrum Soluções Empresariais, CDL Santa Maria, João Arrigor, Norberto da Cas Lounge, J Collect, Inventários em Estoque, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Pampeiro, Volkswagen, Rede Super, Multirural, Agrocerealista Ferigolo são os nossos parceiros que possibilitam essa transmissão ao vivo desde pouquinho mais das 10 da manhã nós começamos, né, com essa cobertura de forma ininterrupta, já com as informações desde o início da manhã, imagens de alguns locais de votação, convidados ao vivo, nossos convidados especiais, né, os mediadores, e agora com a apuração, né, por enquanto ainda nada definido, e seguimos aí acompanhando, né, Janine? Tá certo. Vamos então a um intervalo, agradecendo aos nossos convidados que estiveram conosco aqui, junto com o Guilherme, até agora há pouco. Na sequência, seguimos a nossa cobertura ao vivo, aqui pela TV Santa Maria, canal 19, agora que são quase 15 para as 8 da noite, deste domingo, 2 de outubro, domingo de eleições, que movimentou aí todo o nosso país. Voltamos na sequência, TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários e estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.